Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem e animados para a nossa aula de hoje, que será sobre pontuação. Para escrevermos um texto corretamente, precisamos saber pontuar o texto corretamente. E vocês conhecem todos os sinais de pontuação? Vocês sabem para que serve cada um desses sinais de pontuação? Na aula de hoje, eu irei explicar sobre cada um dos sinais de pontuação. O ponto de interrogação. Usamos o ponto de interrogação quando a gente está escrevendo uma pergunta. O ponto de interrogação é muito fácil, eu acredito que todo mundo já conheça o ponto de interrogação. Exemplo de uma frase com um ponto de interrogação. Qual a importância da água no planeta? Bem, é uma pergunta, não é? Veja, se a gente não usar o sinal de interrogação na pergunta, vai parecer que a gente não está perguntando. Vai parecer que você está afirmando aquela frase. O ponto de exclamação é quando se mostra sentimentos de susto, alegria, grito ou espanto. Exemplos de frase com sinal de exclamação. Pare imediatamente com esse barulho. Ufa, que alívio! O sinal de exclamação a gente usa para mostrar alguma sensação, seja essa sensação boa ou não. Quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou espantada, surpresa, quando grito, quando dou uma ordem, eu coloco o sinal de exclamação. É como se o sinal de exclamação ajudasse a esclarecer o sentimento para o leitor. O ponto final. O ponto final a gente usa quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. Exemplos. Ontem eu fui ao dentista. O vidro da janela está sujo. A vírgula. A vírgula é usada para indicar uma pausa, uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases ou expressões. Exemplo: gosto de sorvete de morango, coco, limão e morango. A vírgula não serve para finalizar uma frase, mas para dar pequena pausa na leitura. Quando colocamos a vírgula, a frase ainda não acabou, mas precisamos colocá-la para a frase ter o sentido. E em anos seguintes, vocês vão aprender que sem vírgula você pode passar uma mensagem totalmente diferente daquilo que você quer falar. Os dois pontos servem para fazer explicações sobre algo, indicar uma relação, indicar a fala de um personagem em um diálogo. Exemplo: Margarida disse, a travessão, vou ao mercado pela manhã. Os dois pontos são usados quando eu estou falando de um assunto e logo em seguida eu vou dar exemplos sobre esse assunto. Ou então eu estou falando sobre um assunto, aí logo em seguida eu vou explicar melhor sobre esse assunto. Então eu coloco os dois pontos. Se eu estou falando de um assunto, eu coloco dois pontos. Aí após os dois pontos eu irei explicar melhor sobre esse assunto. Geralmente, os dois pontos eles são usados antes de fala, de explicação ou esclarecimento. E também os dois pontos são usados para marcar que um personagem vai falar, como nesse exemplo aqui. Os dois pontos estão marcando a fala de Margarida. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula. Nós podemos usar o ponto e vírgula, por exemplo, quando nós vamos fazer uma listagem.
Quando, por exemplo, sua mãe diz assim: Camila, eu quero que você faça isso. Quero que você organize seu quarto, ponto e vírgula, lave a louça, ponto e vírgula, faça suas atividades da escola. Ou como nessa frase que eu coloquei aqui: o rio está poluído, os peixes estão mortos. Então, o ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula, mas o ponto e vírgula ele também não finaliza a frase. As reticências são usadas quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Exemplo: está na hora de ir embora, porque... Bem, as reticências a gente usa quando a gente não termina de escrever uma frase, aí o leitor vai ficar pensando no final. As reticências também servem para dar uma pausa, mas é uma pausa não como uma vírgula, mas é uma pausa com uma espécie de incerteza, algo que não foi terminado, um pensamento ou uma fala que não foi finalizada. Às vezes o personagem está falando e alguém interrompe a fala dele. Aí a gente coloca as reticências. Ou então alguém está pensando vagarosamente, aí não termina o pensamento. A gente coloca as reticências. Ou seja, as reticências são usadas para indicar que algo não foi finalizado. O travessão. O travessão é usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Exemplo: o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Ou seja, o travessão foi usado nessas duas frases para marcar a fala do personagem. Aspas. As aspas são usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou expressão. Exemplos: nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar mais uma vez. Essa frase está entre aspas porque foi a fala de um personagem, a fala de um autor famoso. As aspas, elas têm algumas funções. Elas podem ser usadas em citações, como nesse exemplo, que a frase está entre aspas, porque ela é uma citação, é a fala de outra pessoa, e nós não podemos colocar a fala de outra pessoa como nossa, porque isso é plágio. Aí o autor, aí colocaram aspas para dizer que a fala é de outra pessoa. Eu também posso usar as aspas para expressar a fala dos personagens. Às vezes, no lugar do travessão, para expressar a fala dos personagens, logo após os dois pontos, em vez do travessão, nós podemos usar as aspas. E também as aspas podem ser usadas para indicar palavras estrangeiras, a gente colocar as palavras estrangeiras dentro das aspas, ou até mesmo para indicar ironia, como nessa frase: esse cachorro é muito calminho. Ou seja, está entre aspas, esse cachorro não é calminho. Os sinais de pontuação nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Um texto bem pontuado, ele ganha vida, ele tem outro sentido. As frases pontuadas corretamente, a gente vai saber quando eu vou estar com raiva, quando eu vou estar triste, quando eu estou fazendo uma pergunta. Entendeu, turminha, sobre a pontuação? Agora que eu acho que se continuarem as dúvidas, vocês podem falar comigo no privado, podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Mas não tenham medo de usar os sinais de pontuação, porque é errando que se aprende. Agora nós vamos ver, é a mesma frase, mas com sinais de pontuações
sinal de pontuação diferente. Vamos ler a frase com 3 sinais de pontuação diferentes. Primeiro, vocês vão ver a diferença que faz os sinais de pontuação na frase, na leitura. Você vai guardar seus brinquedos agora. Você vai guardar seus brinquedos agora? Você vai guardar seus brinquedos agora? Vocês entenderam a diferença com os sinais de pontuação? Bem, eu espero que todo mundo tenha entendido e até a próxima aula.